Olá, nós já conhecemos a decadência dos veículos de comunicação tradicionais, da mídia jurássica, jornais, revistas, rádio e televisão. Todos eles caminham para o desaparecimento. Basta ver, por exemplo, que as novas gerações, elas perdem pouquíssimo tempo com esses veículos de comunicação. Então, o que vai acontecer com a profissão de jornalista quando esses veículos desaparecerem? Vale a pena você, estudante, que está pensando em fazer um curso de jornalismo, vale a pena se inscrever num curso em escolas como USP, Casper Libero ou essas federais todas que tem por aí? Meu nome é Armando Levi, eu sou jornalista, criador da empresa de comunicação Future Press e do site de palestras, aulas e treinamentos Linkedu. É sobre esse tema que eu quero falar com vocês hoje. Bem, o que as pessoas ignoram sobre jornalismo? Eles ignoram que o jornalismo é uma profissão ponte, não é uma profissão em si mesma. É como um garçom que vai buscar uma refeição na cozinha que um cliente pediu. Ele próprio não faz a comida, ele próprio não é o cliente. Imagine um jornalista que vai fazer uma reportagem sobre o mercado financeiro. Por exemplo, ele quer escrever, ou o editor pediu que ele escreva sobre ações, o mercado de ações, se estão em alta, se estão em baixa. O que esse jornalista faz? Ele liga para alguns contatos no mercado financeiro, corretoras, corretores, especialistas nesse tipo de informação, entrevista essas pessoas, se o mercado subiu, caiu, qual a ação que vai subir, qual a ação que deve cair, e ele produz uma informação sobre isso. É comum, hoje em dia, que o jornalista, depois de entrevistar uma série de pessoas, ele selecione ali, por exemplo, um grupo de entrevistados que fala que o mercado está em baixa, né? E ele vai ignorar aqueles que falaram que o mercado vai crescer, vai estar em alta em função das ações do governo. Por que ele faz isso? Porque ele tem um viés, porque o editor pediu para ele fazer uma matéria dizendo que o mercado está em baixa para denegrir o governo. Isso é cada vez mais comum na imprensa brasileira. Ou seja, ele pega informações de alguém, de um terceiro, de um especialista, ele produz um texto e esse texto é divulgado no jornal, na revista, na rádio ou na televisão. Em alguns casos, ele pessoalmente fala como um repórter de rádio ou de televisão. Entenderam que o jornalismo é uma profissão de intermediação? Bom, esse poder todo na mão de um jornalista, de um repórter, que ouvia pessoas, que criava um texto, um vídeo, um conteúdo, fazia uma locução numa rádio, esse poder imenso, onde ele inclusive determinava o que era verdade, começou a desabar com o surgimento da internet. A internet é uma das ferramentas que mais promove desintermediação no mundo. A internet acaba com os intermediários, não é? As pessoas que consumiam informação sobre mercado de valores, ações, tendências, inovações, sobre as empresas, esses profissionais de investimento, investidores, ou mesmo profissionais de banco, de corretoras, eles começaram a deixar os jornalistas de lado e começaram a buscar essa informação diretamente na fonte. Então eles ouviam muitos daqueles especialistas que os jornalistas entrevistavam e até especialistas que os jornalistas não entrevistavam, porque não gostavam deles ou porque o profissional, o especialista, falava uma coisa que o jornalista não tinha interesse em divulgar. Então, como a gente vê, a internet começou a destruir o poder do jornalista e, ao fazer isso, provocou a decadência dos veículos de comunicação de massa. Muito legal isso, né? A internet livrou a gente da necessidade de ouvir pessoas, ouvir jornalistas, ler o que eles escreviam, jornalistas muitas vezes desinformados, grosseiros, ou às vezes mal intencionados. A internet nos livrou da necessidade de ouvir essas pessoas. Nós começamos a ouvir diretamente aquelas pessoas que nos interessam, seja por meio de blogs,
grupos na internet, no Telegram, no WhatsApp, seja por meio das redes sociais. Muitas vezes a gente vê até um vídeo de um empresário, de um diretor, de um presidente, que no passado eles só podiam falar se a Exame os entrevistasse, ou veículos tendenciosos e corruptos como Veja, Isto É, Globo, Jovem Pan e vários outros que existem por aí. Nós nos livramos disso com a internet e estamos acelerando a decadência dos veículos de massa. Então, para encerrar, vamos voltar àquela pergunta inicial que eu fiz, questionando se vale a pena, hoje em dia, você fazer um curso de jornalismo. Seja lá qual for a faculdade, USP, ou PUC, ou Casper Libero, ou as federais da vida. Vale a pena estudar para ser jornalista, um intermediador de informação num mundo que está matando os intermediadores? O que você acha? Você estudar para ser jornalista hoje em dia é perda de tempo. Você vai ter um emprego ou vai ser formado para ter um emprego em veículos que estão desaparecendo. As tais faculdades que eu citei são centros jurássicos de conhecimento. Elas vão te formar com conceitos e valores do passado, para jornalistas que escreviam em jornal ou que produziam um áudio, uma entrevista em rádio ou revista. Elas vão te falar de lead, elas vão te falar de coisas totalmente ultrapassadas num cenário de comunicação moderno, vibrante e pujante como esse que nós estamos vivendo. Veja que um empresário inteligente do ramo da comunicação online, por exemplo, dificilmente ele vai contratar um jornalista formado nesse centro. Por que isso? Porque muitos desses profissionais, eles são mal formados, ou seja, são preparados para um universo de informação e comunicação que não existe mais, e pior, eles são formados com um viés esquerdista, comunista, que gera pessoas que ambicionam destruir o mercado, destruir as empresas. Você contrataria uma pessoa assim? Eu, na minha empresa? Não. Bem, então, você que estava pensando em ser jornalista, você está se perguntando, tá, então o que eu faço? Não é? A resposta é muito simples.